Mas como eu ia dizendo, ela tem uma irmã. As duas são órfãos, moram juntas. E naquele dia a outra irmã, a irmã mais velha, a Bruna, saiu cedo de casa com o filho. Leia, que você vê ali, ficou em casa dormindo. Bruna voltou mais tarde. A casa estava toda trancada. Ela entrou normalmente e foi ao quarto da irmã. É nessa hora que a história faz com que este homem entre em cena. O nome dele é Luiz, capoeirista e neto de uma das vizinhas. Neto da vizinha da irmã. Ele tinha invadido a residência por uma laje. Entrou na laje para violentar a moça. E ele a violentou e a matou. Ele chegou a ser preso 2 anos. Foi julgado e absolvido. Mas a irmã de Leia, Bruna, não arredou 1 milímetro da sensação de que ela quer justiça. E ao lutar por justiça, agora, quase 5 anos depois, ele vai voltar a sentar no banco dos réus. Põe no Cidade. Essas imagens gravadas por câmeras de segurança não foram suficientes para provar que o professor de capoeira, Luiz Rodolfo, matou a vizinha de apenas 16 anos. O meu mundo desabou, né? Porque... Às 5h56 da manhã, a irmã mais velha sai do prédio com o filho no colo. É domingo e a irmã caçula, Leia, dorme em casa. Agora são 7h24 da manhã. O vizinho tenta entrar pelo portão. Está sem chaves. Vai de um lado a outro. Toca o interfone. E consegue entrar quando um morador abre para sair. Ele é flagrado pela próxima câmera enquanto tenta abrir a segunda porta. O crime vai ocorrer em seguida. Para a polícia, o acusado conseguiu chegar ao apartamento da vítima depois de escalar uma laje que está entre os 2 prédios do mesmo condomínio. Uma altura de cerca de 3,80 metros, segundo a investigação, de fácil escalada. Uma simulação. Foi usar uma pessoa com mais de 40 anos de idade que não demorou mais do que 20 segundos para acessar essa laje. Ele era morador, ele sabia que aquela laje poderia ser usada. O desenho mostra o trajeto. Um vídeo tridimensional que foi solicitado pelos advogados de acusação. Com ele, fica mais fácil entender por onde Luiz Rodolfo teria passado até chegar ao apartamento da menina, segundo a investigação. A irmã mais velha só voltou para casa às 7 horas da noite. Entrou normalmente aqui por baixo, subiu as escadas e abriu a porta de casa que estava trancada. Não percebeu nada de errado no primeiro momento. Também, como imaginar que a irmã caçula estava morta em cima da cama. Aí eu cheguei perto, ainda fiz assim, né? Falei, vai, acorda logo. Aí eu vi que ela não esboçava nenhuma reação. Aí eu cheguei perto, foi quando eu me assustei, né? Aí eu vi que ela tava dura, roxa aqui no pescoço, aí eu entrei em pânico, né? Eu corri, aí chamei até a avó dele, né? A vizinha do lado, e começou o desespero ali, né? Começou tudo. Né? Leia foi esganada. Para a polícia e para a família, o vizinho a matou depois de entrar no apartamento das irmãs pela janela da lavanderia. Esse cidadão ele é extremamente perigoso. Uma semana, dias antes desse fato, ele teve o mesmo modus operandi. Ele adentra a casa da companheira dele e pratica um crime sexual com ela, ele estupra. Veja a planta do andar. Em vermelho está o apartamento da avó de Luiz Rodolfo. Em azul, o apartamento de Bruna e Leia, herança dos pais falecidos.
No desenho dá para ver a posição da cama, da vítima e dos cômodos por onde o acusado teria passado, o que foi demonstrado pelos advogados da família no vídeo 3D. A área de serviço, a cozinha, a sala, o pequeno hall entre quartos, banheiro e o dormitório onde Léia dormia. Colado parede com parede ao apartamento vizinho, onde Luiz Rodolfo vivia com a avó. A investigação apontou que havia marcas no corpo do acusado e que elas teriam sido causadas por arranhões da vítima, numa defesa contra Luiz Rodolfo. Acontece que, para provar isso, a polícia precisava do material genético que estava sobre as unhas da garota. Pediu a exumação do corpo, mas demorou para conseguir autorização. Quando o material foi coletado, já era tarde demais. O capoeirista deu versões diferentes. A primeira de que ele esteve no local, realmente adentrou ao prédio. A polícia, dentro do trabalho de investigação, começa a perceber que tudo se volta contra ele. Então, no segundo depoimento, ele muda. Ele diz que ele entrou e ficou na parte interna do prédio, postado numa escadaria. E depois, no terceiro momento, alega-se de que fato ele ficou mesmo num ponto que a câmera não poderia pegar, que chegou a adormecer nas escadarias. As chaves do apartamento que estavam desaparecidas surgiram dias depois. Um empregado do prédio encontrou no térreo, na direção de uma janela do apartamento do acusado. O crime ocorreu em 2009. Luiz Rodolfo sempre negou ter cometido o assassinato. No entanto, acusado pela polícia, chegou a ficar preso quase 2 anos, até o dia em que sentou aqui, no banco dos réus, dentro do fórum da cidade de São Vicente. O primeiro julgamento, ele foi absolvido e saiu pela porta da frente. Agora, quase 5 anos depois, ele deve voltar para cá, num segundo julgamento. A esperança da família da vítima é que agora Luiz Rodolfo seja condenado pela morte da garota. Acho que a gente está tendo uma segunda oportunidade, então acho que é para isso, né? Para todos verem a justiça, né? Ele não pode viver assim. A gente não pode viver carregando essa dor, o sentimento de impunidade que a gente leva. A gente tem que honrar o nome dela. Foi de forma covarde que ela perdeu a vida dela, então não pode ficar assim. A câmera representada nesta foto lateral não gravou a entrada do professor de capoeira. Segundo o advogado da família, somente a saída. As imagens mostram ele na porta. Em determinado momento ele some. As imagens demonstram que 1 hora depois ele é visto saindo de dentro do prédio. Que horas? Provavelmente por volta de umas 8, 9 horas da manhã. Tá? Então ele permanece 1 hora dentro do prédio. E ele não sabe explicar como que ele entrou. Se agora esse vai a julgamento, aqui, nós mostramos o caso dessa moça, Janaína. Janaína, uma moça, eu ainda comentei que ela trabalhava numa loja de móveis no Vale do Ribeira, lá em Registro, e ela morava em 7 Barras. E que ela tinha saído, até na época eu disse que ela tinha ido na casa de uma vizinha e tinha desaparecido. E nós mostramos o caso aqui durante 2 dias seguidos. E agora, a polícia mostrou, prendeu, chegou ao assassino. O assassino, segundo a polícia, este aqui, um tenente da polícia militar. Janaína era amiga da mulher dele e ele vinha perseguindo a moça. E agora a polícia tem certeza que ele a matou e ele já está preso, até porque sai no Cidade Alerta, cadeia na certa.
põe no cidade. O desespero da família de Janaína Santos começou quando recebeu a notícia do desaparecimento. Quando eles perceberam o sumiço, começaram a sentir falta dela. Ela trabalhava vendedora numa loja de móveis em Registro e morava em Sete Barras desde pequenininha. Tinha o sonho de constituir família, ter filhos, e isso ela sempre falava para os amigos. Uma menina tranquila que nunca se meteu em confusão, nunca teve problema com ninguém, era bem reservada, mas ao mesmo tempo sempre dizia: o importante é ser feliz. Janaína, trabalhando todos os dias, saía por volta de 18 horas do trabalho, ia até um ponto de ônibus próximo, a um posto de combustíveis, e lá ela pegava o ônibus dela, saía de Registro e voltava para a cidade vizinha, Sete Barras, onde morava. Certo dia, ela saiu do trabalho, como ela sempre fazia, mas não chegou ao ponto de ônibus. E desde aí, Janaína desapareceu. A família não tinha notícia nenhuma dela. O que teria acontecido com Janaína? Ela nunca deixou de falar com a família quando iria sair. E a família começou a desesperar porque não tinha mais sinal do celular dela. Eles ligavam e davam na caixa postal. Não conseguiam mais receber nenhuma mensagem. Perceberam que ela não visualizava mais nenhum recado da família. E o desespero foi aumentando. Até que conseguiram uma informação com um frentista, que viu ela saindo do trabalho, um carro escuro se aproximando, um carro com os pneus sem calota, e esse rapaz que estava no volante conversava com ela. Depois disso, ela entrando nesse carro. Essas características desse carro foram passadas para a polícia, mas até esse momento, as informações preliminares não deixavam claro o que tinha acontecido com ela. Se ela estava viva, se ela estava morta, se foi apenas uma carona, se era um conhecido ou um desconhecido. Muitas perguntas sem respostas. Três dias após o desaparecimento, sem informações, sem notícias, os amigos, parentes começaram a se desesperar. Começaram a fazer buscas na zona rural aqui de Sete Barras. E perto de um lago, na mata, eles encontraram os pertences de Janaína. Eles buscando na tentativa de encontrá-la viva, de repente encontraram a bolsa amarela de Janaína próxima ao lago, mas já sem celular e sem alguns documentos. Logo depois encontraram a carteira preta dela em galhos de árvores penduradas. A carteira estava pendurada assim também como outros pertences dela foram encontrados. Eles, desesperados, juntaram tudo que encontravam dela e levaram para a polícia. E a polícia continuava fazendo buscas nessa área rural aqui de Sete Barras. 8 dias após o desaparecimento, o corpo de Janaína Santos foi encontrado. Morador, um caseiro de um sítio, que estava a caminho de um outro sítio vizinho, estava andando e se deparou com uma cena, entrando por uma mata fechada. Viu um pé. Ele, curioso, entrou mais um pouquinho na mata e se deparou com o corpo da vítima. Ela estava nua, já em estado avançado de decomposição. A polícia percebeu que ela estava despida, com várias marcas, várias lesões pelo corpo, que demonstrava espancamento, e um ferimento no peito, do lado esquerdo. A polícia acreditava que poderia ter sido uma perfuração de arma de fogo. Mas essas informações ainda não foram confirmadas, porque a Polícia Civil ainda aguarda o resultado da perícia feita no corpo e no local onde Janaína foi encontrada. Mas a polícia tem certeza que ela foi vítima de estupro e, em seguida, de homicídio.
Durante as investigações, a polícia começou a perceber que o autor do crime estava mais próximo do que eles imaginavam. Que o autor do crime entendia das investigações, porque a cada dia surgia uma informação nova. E uma informação que ficava bem distante da linha de investigação. E a polícia começou a perceber, essas informações estão chegando para atrapalhar as investigações. Começaram a ouvir amigos e dentre esses amigos estava o subtenente da Polícia Militar, Ivo Ferreira, que era amigo da vítima. A vítima, inclusive, era amiga da esposa dele. Durante os depoimentos, várias informações contraditórias. E durante essas contradições, a polícia começou a suspeitar de Ivo Ferreira. Porque o carro que ele usava era justamente o carro que tinha as características vistas pela testemunha, que viu a vítima pegando a carona. Só que tem uma informação que a testemunha disse o seguinte: esse carro estava com os pneus sem calota. E a polícia perguntou: Ivo, você algum dia tirou a calota dos pneus do seu carro? E ele disse: não, nunca tirei. Meu carro está do jeito que eu comprei, do jeito que veio da concessionária. A polícia desconfiou. E disse: tá, no dia do crime, no dia em que ela desapareceu, você estava onde? Trabalhando. Que horas você saiu do seu trabalho? Tal hora. A polícia foi buscar as imagens e viu realmente ele saindo do trabalho do batalhão, onde ele é subtenente da Polícia Militar, em Registro, que é uma cidade vizinha a 7 Barras, e viu que ele estava saindo com o carro e o carro estava sem calota. A partir daí, a polícia constatou que ele era o autor do crime. E aí passou a investigá-lo mais. O carro dele foi apreendido, passou por perícia. O delegado que investigou o caso mandou um material onde fotos de um circuito de segurança mostram que Ivo estava seguindo a vítima. No dia anterior ao crime, nessa foto dá para ver que o carro do subtenente estava estacionado perto do trabalho de Janaína. Ele a aguardava, mas ela fez outro caminho. No dia seguinte, ele tentou encontrá-la de novo. Veja que o carro dele estava parado no mesmo lugar. Quando ela passa, o criminoso sai com o carro. Foi identificado vestígios de sangue no banco do motorista, no banco de trás. Além disso, também foram encontradas camisinhas, uma faca e estimulantes sexuais. Quando a polícia chamou ele para depor novamente, passou todas as provas e aí ele não teve mais como fugir e acabou confessando o crime. Ele confessou realmente que matou Janaína Santos. A partir desse momento, a polícia entrou com o pedido de prisão temporária. Ele foi preso e foi encaminhado aqui para o Presídio Militar Romão Gomes, aqui em São Paulo. As investigações continuam, porque até agora a polícia ainda não entendeu a motivação do crime. Ele confessou, mas não disse o porquê. Tudo indica que ele tem problemas. Ele tinha vontade de ter a vítima em seus braços. O que a polícia ainda não tem certeza é se eles tinham um relacionamento amoroso. Não tem confirmação. A polícia continua investigando, vai ouvir vários amigos essa semana para ter certeza da motivação. Agora, quanto à autoria do crime, para a polícia não resta dúvidas. Ivo Ferreira é o autor do crime, confessou, matou Janaína e agora a polícia vai entrar com o pedido de prisão preventiva. É isso que eu digo, vê se eu estou errado. Ele foi preso e foi para o presídio Romão Gomes, o presídio da Polícia Militar. Um sujeito que mata, né, e, em princípio, mata por questões sexuais, né, porque queria a moça de qualquer jeito, ela não queria. Por que ele tem a regalia de um presídio militar? Se o crime que ele cometeu é um crime comum e que ele tem que responder na justiça comum, essa que é a verdade.
Esse presídio Romão Gomes da Polícia Militar tinha que ser para crimes que, porventura, estivessem envolvidos os policiais em coisas da função. Mas, nesse caso, tinha que ir para o presídio comum, mas assim, bom, mas quando chegar no presídio comum, o sujeito vai lá, já prendeu o bandido, ele vai morrer. Ué, mas ele não matou? Ele sabia o que estava fazendo. E ao saber o que está fazendo, ele tem que assumir a responsabilidade do que ele está fazendo. E não ele esconder na mordomia do presídio Romão Gomes, que aquilo é uma mordomia. Estou certo ou não? Corretíssimo, até porque a competência para o julgamento é do Tribunal de Júri, como já determina a Constituição de 88. Então não tem porquê, absolutamente nenhuma razão para ele ficar no presídio militar. Também acho. Inclusive, acho que tinha que fechar esse presídio. Tinha que botar dentro, ou seja, do choque, um presídio. Por quê? Porque na atividade profissional são poucos que cometem crime. Eles vão cometer como bandidos. Então tinha que ficar no lugar de bandido, é na cadeia de bandido. Porque o Romão Gomes é mordomia, né? É sossego. Não é um presídio que parece vulcão. Inclusive, eu vou mostrar uma reportagem desse presídio Romão Gomes qualquer hora. Brincadeira isso, rapaz. E esse aqui, esse está preso, dá a imagem dele preso. O sujeito que você está vendo preso aí é um lutador de artes marciais. E ele tem uma esposa com quem ele tem um filho. Olha aí a esposa. Ele tem um bebê e essa esposa tem 2 filhos. Ó, esse bebezinho ele teve com ela. E ela tem 2 crianças, 2 meninas, uma de 13 e uma de 9. Esse infeliz chegou em casa, lutador de artes marciais. A mulher reclamou de que, né, com ciúme e tal, ele foi lá e espancou a mulher, a garota de 13, a de 9, só não espancou a bebezinha, que é filha dele. Pode? E aí a mulher e a garota de 13 continuam internadas. A outra foi que correu para tentar, né, para salvar, porque do jeito que ia, do jeito que ele estava, né, batendo, né, ninguém ia escapar. Por sorte, a de 9 correu e gritou na rua, pediu ajuda. Põe no Cidade. Ele é lutador de artes marciais. Agora está preso, acusado de espancar violentamente a mulher. Gamaliel Mendes, de 32 anos, ainda agrediu as 2 enteadas. A mais nova é essa menina de 9 anos, que foi jogada no chão e sofreu hematoma no nariz. A garota chora ao lembrar do que aconteceu. Foi ela que correu para pedir socorro. Os vizinhos ouviram a criança gritando no meio da rua e saíram para ver o que estava acontecendo. Quando entraram na casa, encontraram a mãe, Gabriele Pleskilice, e a filha, de 13 anos, caídas no chão. Eles chamaram a polícia, que prendeu o homem ainda dentro da casa. Os policiais apreenderam um capacete que também foi usado nas agressões. Tudo aconteceu dentro da casa da família, onde estava também a única filha do casal, uma menina de 5 meses. A bebê e uma das garotas agredidas ficaram com uma vizinha, enquanto a mãe e a irmã foram levadas para o hospital. O lutador foi preso em flagrante. Ele está bem calmo para quem está colocando a vida da mulher em risco. Ele é lutador realmente de alguma luta, não sei qual, e ele usou toda a habilidade dele. Ele machucou a moça muito. A imagem que eu e você estamos vendo é de um policial com um amigo. Na verdade, ele é um perito. Ele é um perito. Uma coisa é policial civil, outra coisa é perito. Perito é da polícia científica. Ele está de folga quando ele vai ao banco. Olha a moça correndo. E o que ocorre? Aqueles são os últimos passos dele. Ele vai dar de cara. Ó, esse que passou aí é um dos bandidos com quem ele vai trocar tiros. Põe no Cidade. O velório do perito assassinado foi a portas fechadas na Academia da Polícia Civil. Sandro de Souza Nascimento trabalhava como perito no setor de desaparecidos do Departamento de Homicídios, em São Paulo. Ele tinha 45 anos, era casado e pai de um menino. Meu primo muito novo,
cheio de vida. Era do bem, fazia o bem para todos. A família está muito arrasada. O Sandro estava com um amigo que havia sacado dinheiro nesta agência bancária. Os dois não perceberam, mas o tempo todo eram observados por um olheiro da quadrilha que estava lá dentro. O circuito de segurança mostra os dois caminhando na rua do banco. Sandro estava de folga. Eles são seguidos por este motociclista. Logo atrás vem o outro assaltante a pé. Repare que o homem corre na direção das vítimas e parece sacar a arma de uma bolsa. As câmeras não mostram os disparos, apenas a reação de quem testemunhou o crime. Este homem viu toda a ação. Foi de 4 a 5 tiros. Eu acho que foi o policial que atirou primeiro nele e pegou na perna dele, aí depois ele começou a atirar. Um dos assaltantes também morreu. A polícia procura os outros dois. Este foi o segundo policial do Departamento de Homicídios assassinado neste ano. Em toda a região metropolitana de São Paulo, já são 38 policiais, entre civis e militares. E aqui, esse é um policial militar e é um negócio que eu não consigo entender. Tem que alguém lá fazer uma reportagem, né? Tem que ser o repórter Record. Tem que fazer uma reportagem para investigar, porque é incrível. Na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, esse PM aqui era candidato a vereador numa das cidades da Baixada, certo? Ele está numa festa, né? Estava numa festa, está com a esposa e um amigo. A esposa vai ser ferida e ele vai morrer e o amigo também vai morrer. Mas ele é candidato a vereador numa cidade da Baixada Fluminense e só nessa eleição agora, eleição que vem aí, 13 candidatos foram mortos a tiros. 13 candidatos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foram mortos a tiros. Acabou o frufru da Olimpíada, a gente vai voltar à vida real, né? Ganhamos medalhas, todos nós ficamos contentes, sem dúvida, mas a gente devia ter medalha de ouro na educação, na saúde, na segurança, medalha de ouro na aposentadoria, medalha de ouro com o fim da corrupção. E é óbvio, se 13 candidatos a vereador morrem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, é óbvio que é uma guerra, né? É uma guerra de quadrilhas pelos cargos políticos. E é só como se fosse placar de aeroporto. Vai aumentando. 13 mortos. Põe no Cidade. Os tiros atingiram o portão desta casa. No meio da madrugada, os moradores acordaram assustados, sem saber o que estava acontecendo. Júlio César Fraga Reis, de 38 anos, era policial militar. Trabalhava na UPP São Carlos, na zona norte do Rio. Ele estava com a esposa e um amigo numa festa em Seropédica. O PM, que era candidato a vereador na cidade da Baixada Fluminense, foi morto a tiros ao buscar o carro estacionado próximo ao local da festa. As outras duas pessoas que estavam com ele também foram baleadas. A mulher do policial foi socorrida e não corre risco de morte. Mas o amigo Leonilson dos Santos Lourenço, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma perícia foi feita no local e a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense já está investigando o caso. Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua onde o crime aconteceu vão ser solicitadas pela polícia e podem ajudar a identificar os criminosos. Ele é muito legal, ele fazia bondade para todo mundo, dava as compras as pessoas que precisavam. Entre as possíveis causas para a morte está o envolvimento do PM com a política. Júlio era candidato a vereador em Seropédica pelo PCdoB. Júlio César Fraga Reis é o 13º político assassinado na Baixada Fluminense nos últimos 9 meses. Na última quinta-feira, o também candidato a vereador Oswaldo da Costa Silva, o Ratinho, foi morto a tiros no centro de Nilópolis. Ratinho foi 2 vezes vice-prefeito do município. Ele se licenciou do cargo de secretário de Meio Ambiente para tentar uma cadeira na Câmara Municipal nas próximas eleições. Faraó,
É uma guerra por cargo político, quando só se confirma a impressão que eu, você e que nós temos de cada vez mais a política está sendo ocupada por bandidos. Estou certo ou errado? Ou seja, o crime organizado ameaçando qualquer candidato em potencial para ser eleito para vereador. E por essa razão, Marcelo, o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, já pediu a permanência das Forças Armadas no Rio, mesmo após as Olimpíadas, exatamente por causa disso. Não, são 13 mortos só por um... São várias cidades, todas coladinhas uma na outra e numa guerra gigantesca. Não é isso, Hernani Leva Bala? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, o que acontece? No caso do sargento Júlio César, morto em Seropédica, na Baixada Fluminense, existe uma suspeita. Envolvimento de milicianos. Por quê? O município ele tem uma forte participação de paramilitares. E os milicianos, na Baixada Fluminense, estariam exterminando adversários, candidatos fortes que não teriam ligação com o grupo paramilitar. Essa é a suspeita do Ministério Público, não só para esse caso de Seropédica, mas para boa parte das 13 mortes na região da Baixada Fluminense. Marcelo. Valeu, obrigado, Hernani. É uma guerra de quadrilha e guerra grande, né? Por sinal, sempre tem quadrilha aí e ali milícia, não é mole ali na Baixada, não. Conheço com uma palma da minha mão. Obrigado, Hernani. Valeu. De nada. Para contar uma história, vou contar. Uma vez, lá, tem um lugar chamado Lote 15, em Duque de Caxias. E eu